Então, mais uma vez, boa noite, né? Hoje nós vamos dar continuidade aqui no estudo do livro A Raiz de Rejeição. Nós já estamos no capítulo 7, e o título desse capítulo diz Perfeitos pela Fé, né? Então, nos capítulos anteriores, a Joyce já falou um pouquinho, né? Nós aprendemos sobre os mecanismos que nós criamos para nos proteger da rejeição. Nós aprendemos um pouco sobre a rejeição, nós aprendemos sobre que nós temos a tendência de levantar muros para nos proteger, né? E no capítulo da semana passada, ela já falou um pouco sobre a questão da perfeição, e hoje ela vai explorar um pouquinho mais esse assunto, né? Então, eu quero começar esse estudo de hoje com uma pergunta para vocês. Ninguém precisa responder, só analise, né, e responda para si mesmo. Então, a pergunta é: você se sente mais como funcionário de Deus, que precisa bater metas, que precisa ter um bom comportamento para poder ser aprovado, ou você se sente filha de Deus? Você se sente amada incondicionalmente? Então, seja sincera consigo mesmo e responda essa pergunta, porque é sobre esse assunto que nós vamos tratar essa noite, né? Então, esse capítulo aqui, Perfeitos pela Fé, ele vai direto a essa questão, né? Vai de encontro a essa pergunta. Ele vai abordar que um dos maiores ladrões da nossa alegria, da nossa felicidade, é justamente essa pressão por sermos perfeitas. E a Joyce, ela vai nos mostrar, né, que muitas vezes a nossa vida cristã, para muitas pessoas, a vida cristã se tornou um fardo, se tornou um peso, né? E se tornou mais uma lista interminável do que não se pode fazer, né? Cristão não pode beber, cristão não pode dançar, cristão não pode usar tal tipo de roupa. Mas por quê? Porque as pessoas, no fundo, estão tentando alcançar a perfeição, né? Então, a Joyce vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o capítulo começa assim: a pressão para ser perfeito roubará a sua alegria. Você não terá tempo para ser alegre. Você não terá tempo para simplesmente descansar em Deus e desfrutar a vida. Nem mesmo terá tempo para desfrutar a presença de Deus. Por muitos anos estive tão ocupada tentando servir a Deus perfeitamente que não tinha tempo para desfrutar a presença dele. Quando isso acontece, o cristianismo se torna um fardo. Algumas vezes usamos nossa fé para crer em Deus, para que Ele nos dê casas, carros, prosperidade, cônjuge, filhos, negócios, curas ou sucesso, e nos esquecemos de crer nele para nos aperfeiçoar. Tomamos essa tarefa para nós mesmos. Cada dia acordamos com uma lista daquilo que não devemos fazer e nos esquecemos de envolver Deus nisso tudo e falhamos. Enquanto Jesus está intercedendo por nós à direita do Pai, ele deve estar dizendo: eles ainda não entenderam a mensagem. Eles ainda não compreendem que sem mim nada podem fazer. Há somente uma forma de obter perfeição legalmente e pela fé no sangue de Jesus Cristo. Você não pode obtê-la de qualquer outro jeito. Então, né, esse capítulo fala sobre isso, né? Sobre a nossa tentativa de tentarmos ser perfeitos. E quantas vezes nós confundimos a vida cristã, né? Com essa tentativa de perfeição, e isso acaba se tornando um fardo, né? Porque parece que a gente quer convencer a Deus, através das nossas obras, de que
nós não queremos ser rejeitados por ele, por Deus, né? Nós queremos ser aceitos por Deus e nós pensamos que nós seremos aceitos se nós fizermos tudo certo, se nós cumprirmos à risca tudo aquilo que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que a religião nos orienta, né? Mas será que essa é a forma certa de encontrar a perfeição? Será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Então, é sobre isso que nós vamos aprender, né? E aí, a seguir, a Joyce, ela vai falar um pouquinho, ela vai fazer uma comparação entre a antiga aliança, né, que está lá no Velho Testamento, e a nova aliança. Porque esse comportamento de tentar fazer tudo certo, de ser perfeito, era algo que acontecia na época da antiga aliança, na época da lei, né? Porque lá, lembra que Moisés fez por intermédio de Deus, né? Por orientação de Deus, ele fez as leis. Então, assim, o povo tinha inúmeras regras, normas que eles deveriam cumprir para serem aceitos por Deus, né? Para serem aprovados. E aí a Joyce vai falar sobre isso, que quando a gente vive assim, é como se nós estivéssemos naquele tempo ainda, no tempo da lei, né? E qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos na antiga ou na nova aliança? Respondam para mim. Abre o microfone. Algumas pessoas eu acho que estão na antiga aliança. Por quê, Verônica? Porque tem muita coisa assim, digamos, da antiga aliança, né? Tem muita gente que faz. Sim. E nessa nova aliança, a maioria do povo não faz. Sim, que é verdade. Para fazer. Mas com a morte de Jesus, ele cumpriu, né? Ele cumpriu a lei e ele trouxe a nova aliança. Então, nós devemos viver essa nova aliança, né? Através de Cristo. Então, o comparativo que ela faz aqui, né, nesse capítulo, logo aqui no comecinho, é que a antiga aliança, ela era como? Ela dependia do cumprimento rigoroso da lei, né? Então, como eu falei, tinha uma série de coisas, de leis, de regras que o povo judeu tinha que cumprir, e para eles serem aprovados por Deus, eles precisavam cumprir à risca tudo que estava ali, né? Ou seja, era uma aliança baseada em obras, era baseada no esforço humano, né? Era muito difícil, e tanto que ninguém conseguiu cumprir a lei, né? A palavra de Deus mesmo diz que ninguém conseguiu seguir a risca, ninguém conseguiu fazer tudo ali certinho que estava escrito ali. Por isso que Jesus veio, né? Porque era impossível para o homem fazer isso, porque nós não somos perfeitos, né? Nós temos uma raiz de pecado na nossa carne, né? Então, assim, é impossível nós não falharmos, nós não errarmos. E quem errasse em apenas um ponto da lei era considerado culpado de tudo, né? Mesmo que você errasse só uma coisinha, você era considerado culpado de tudo. E aí a diferença da nova aliança, que é a aliança que nós estamos hoje, né, através de Jesus, é que nós somos aceitos pela fé em Cristo, né? Nós não temos condições de cumprir a lei, porque, como eu falei, nós somos falhos, pecadores, a nossa natureza caída, né, a nossa natureza adâmica. Mais cedo ou mais tarde nós cometemos, né, falhas, erros, mas através de Jesus, que foi perfeito, né, que ele cumpriu a lei em nosso lugar. E a nossa salvação e a aprovação de Deus são um presente, né? Isso não é algo a salvação não é algo que nenhum de nós, nenhum ser humano pode conquistar, não é algo que a gente pode comprar, não tem nada que a gente possa fazer, a não ser
crer em Jesus como Salvador, né? A Bíblia diz, se você crê no seu coração e se você confessa com a sua boca, você estará salvo, né? Então, assim, não é através de obras, através de pagamentos, de nada, né? Não tem nada que eu possa fazer, a não ser crer em Jesus, crer no sacrifício dele para ser salvo. Então, isso é um presente. E é isso que significa a palavra graça, né? Então, ela faz essa comparação aí. E essa mudança de perspectiva, né, essa mudança de visão, de ótica, é fundamental para que a gente venha vencer a rejeição e para que a gente venha descansar no amor de Deus. Porque enquanto nós estivermos com essa mentalidade de que nós somos rejeitados, nós vamos querer ficar sempre buscando a aprovação de Deus e das pessoas, né? A gente sempre vai viver pensando assim, ai, mas Deus não me aceita porque eu sou falha, eu sou pecadora, né? Às vezes a gente acha que a gente, pelas nossas falhas, Deus nunca vai se aproximar de nós, a gente sempre se sente distante de Deus. Então, esse capítulo aqui é uma virada de chave para nós, né? Nos leva a entender que ele nos ama, né? Ele é misericordioso. E Jesus é aquele que intercede por nós, né? Ele é aquele que nos faz se aproximar de Deus, aquele que intercede por nós a Deus, ele que nos limpa, através do sangue dele nós somos limpos e através do sangue dele nós chegamos a Deus. Né? Então, quando a gente entende isso de verdade, a gente não fica mais com um pensamento de condenação, de culpa, achando que Deus é aquele carrasco que está sempre ali disposto a punir, né? Eu falei isso na semana passada e eu volto a repetir, né? Que esse capítulo aqui, para mim, foi uma virada de chave na minha vida. Porque eu sempre assim, tinha meio que uma visão de Deus, como que Deus fosse um pai, aquele que pune só, sabe? Aquele pai bravo, que parece que tá sempre com a cinta na mão, esperando, tipo assim, ó, se você não fizer certo, você vai apanhar, sabe? Eu tinha meio que essa visão de Deus. E isso me afastava dele, porque eu achava assim, como eu era. Nós somos imperfeitas, eu sou imperfeita, então assim. Às vezes a gente falha por palavras, por pensamentos, por ações. Então eu achava assim, nossa, é muito difícil chegar a Deus, é impossível se aproximar de Deus, né? E eu ficava sempre tentando ser perfeita, trabalhar na igreja, fazer várias coisas para tentar se aproximar de Deus. E isso parecia muito difícil, muito distante, né? E quando eu li esse capítulo aqui, foi uma virada de chave para mim. Eu compreendi. Eu falei, meu Deus, né? Há quanto tempo eu perdi achando que o Senhor estava longe de mim, que o Senhor não ouvia minha oração, né? E se você ora já com esse sentimento de que Deus não está te ouvindo, a sua oração não é válida, né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse capítulo nos leva a refletir sobre isso, né? Tirarmos essa máscara, essas lentes dos nossos olhos, essa lente que faz a gente se sentir culpada, que faz a gente se sentir sempre suja, impura, né? Então vamos lá, continuando aqui. Na página 82, eu marquei aqui, lá no finalzinho, no último parágrafo, ela diz assim, ó, esse tipo de esforço realmente rouba a força de uma pessoa, né? Eu me sentia assim, sem força, sabe? Assim, porque como eu não me achava digna, eu achava sempre que eu nunca estava... sempre falhava, né? Então, assim, eu vivia sem... Tem horas que a gente se sente sem força, né? A gente desiste de buscar a Deus. Aí ela diz assim, ó, isso simplesmente a desgasta e a faz sentir-se cansada. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os farei descansar. Muitos cristãos se esforçam em fazer obras pela sua própria carne, tentando servir a Deus.
Eles gastam tanto tempo tentando ser bons que nem mesmo têm energia para orar e se deixarem realmente desfrutar Deus ou o modo de vida do reino que ele oferece. Então, assim, tem pessoas que se desdobram, se desgastam trabalhando na igreja, às vezes abrem mão até da família, que a Bíblia diz que o nosso maior ministério é a nossa família, né? É Deus, a nossa família, né? Trabalho e depois a igreja. Só que tem pessoas que invertem isso daí, acham que se elas fizerem muito, trabalharem muito na igreja, se forem todos os dias, se não faltar um culto, que elas vão agradar a Deus, se aproximar de Deus, né? Só que, na verdade, às vezes a motivação do coração está errada. Deus não está recebendo, né? Então, aí diz assim, ó, se houver qualquer esperança de que eu pudesse viver uma vida perfeita com minhas próprias forças, não creio que Jesus precisaria ter o trabalho de ser meu contínuo intercessor ao deixar seu ministério na terra. Por que precisamos de um intercessor? Porque há uma brecha entre nós e Deus e não sabemos como preencher esse espaço. Assim, Deus colocou um intercessor que se coloca na brecha e faz a diferença. Então, o que ela está querendo dizer aqui, né? Que se houvesse uma forma de nós, com as nossas próprias forças, nos chegarmos a Deus, para que precisaria de Jesus? Né? Não ia precisar. A gente mesmo, se cada um se esforçasse, conseguiria chegar a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso intercessor, né? Ou seja, existe uma brecha ali, um espaço entre nós e Deus. E quem fica ali nesse meio é Jesus, né? Ele que nos leva até o Pai, ele que intercede por nós. E aí ela fala aqui que enquanto nós estivermos nesse corpo terreno, corrompido, sempre haverá essa brecha entre nós e Deus, né? Mas através de Jesus nós podemos se achegar a Ele, né? E o que essa parte nos leva a compreender é que a verdadeira perfeição, ela não é algo que a gente consegue alcançar, né? Ninguém vai conseguir ser perfeito. Mais cedo ou mais tarde nós vamos falhar, nós vamos errar. Eu não estou querendo dizer que então eu vou viver fazendo tudo que não deve, eu vou viver pecando. Não, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que Jesus, ele é a nossa perfeição. Ele é o que intercede por nós, né? E eu não sou perfeita, vocês não são perfeitas, mas Jesus é perfeito. E ele que nos completa, né? Ele que nos faz sermos aceitas por Deus, é através dele. Aí na página 83 tem o subtítulo aí, né? Deus nos escolhe propositadamente. Paulo diz que Deus propositadamente escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para que ele possa usá-las e confundir as sábias. Ele quer que aqueles que são sábios em si mesmos olhem para aqueles que estão sendo usados por Deus e digam: ele quer surpreendê-los. Anos atrás, logo após Deus ter me chamado para o ministério, ele me deu uma visão sobre como planejaria me usar. Eu era imatura e contava às pessoas a respeito disso. Certa noite, uma jovem aproximou-se de mim numa festa da igreja e disse: Alguém me disse que você pensa que terá um dos maiores ministérios conduzidos por uma mulher desta nação. Você realmente disse isso? Respondi: Sim, creio que o Senhor me disse isso. Ela retrucou: Francamente, com sua personalidade, não sei como isso poderia acontecer. Ela realmente me disse isso. Então, aqui, né, nessa parte, a Joyce vai falar que Deus, ele escolhe de propósito as coisas fracas, né? As coisas tolas. Sabe aquelas pessoas que ninguém dá valor, que ninguém vê nada de bom? São justamente essas pessoas que Deus escolhe para confundir aquelas que se acham, aquelas que se sentem
que acham que são suficientes, né? Por quê? Para que a glória seja de Deus e não do homem, né? Porque se nós formos usados pelas nossas capacidades, que glória Deus vai ter nisso, né? Então, ela diz aqui que Deus ele quer surpreender, né? Quer que as pessoas olhem para nós e digam: nossa, mas aquela ali que Deus está usando, aquela ali que Deus escolheu. E aí, né? Eu achei engraçada essa parte aqui que ela contou, que ela era imatura na época e ela começava a contar, né? Que Deus tinha falado para ela que ia usar, que ela ia ter um ministério muito grande. E aí essa moça teve uma coragem de chegar nela e falar: nossa, com essa personalidade sua, eu acho que isso não vai acontecer, né? Mas e ela fez questão de contar isso para nos fazer entender, né? Que Deus ele não nos aceita, não é por acaso que ele nos escolhe, né? Mas ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. E quando nós somos rejeitadas, nós temos a tendência de achar que nós não temos valor, né? De que nós não sabemos fazer nada direito, nós nos sentimos insignificantes. Mas quando Deus nos escolhe, ele prova justamente o contrário, né? Ele nos prova que nós somos amadas e que nós somos desejadas por ele, que ele nos escolheu. E essa escolha não vai depender dos meus méritos, não depende das minhas qualidades, mas depende da graça de Deus, né? E quando a gente entende isso, a gente para de ficar tentando buscar a aceitação das pessoas, tentando fazer de tudo para agradar as pessoas. A gente não se importa com o que as pessoas pensam da gente. A gente só olha para ele, só tenta agradar a ele, né? E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Como que essa verdade aqui muda a forma em que você se enxerga a si mesma? Isso aqui, essa verdade aqui, né, de que Deus escolhe as coisas imperfeitas, de que ele escolhe essas pessoas de propósito, faz você mudar algum pensamento a respeito de você mesma? Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Pode falar, Verônica, depois eu falo. Então, eu acho assim, sabe? A gente se julga muito, né? Por a gente se achar muito inferior. Eu relutei muito, eu ando relutando, né? Para não fazer aquilo que o Senhor nos entregou. Eu não fui em nenhum momento me oferecer a nada, a estar presente no ministério, mas o Senhor vem falando muito comigo. Porque às vezes o meu passado ou algo que eu fiz vem à tona e eu me sinto incapaz de estar ali, sabe? Uhum, Por mais que, vamos supor, aqui mais na frente ela, né, fala da questão daquela mulher que pecou e Jesus falou, vai, não peques mais. Só que o que que acontece? A gente se julga tanto em querer mostrar para os outros ou querer agradar os outros por causa de uma mudança nossa mesmo, por exemplo, que a gente acaba se frustrando, porque a gente não coloca a nossa dependência mesmo em Deus. Então acaba que a gente quer agradar isso, agradar alguém, sabe? E sim. eu tenho me frustrado. Esse capítulo para mim mexeu muito comigo hoje. Nossa, eu chorei tanto hoje à tarde aqui, só eu e Deus, e esse capítulo, tanto que veio aquele Salmo 121, né? Para me elevar os meus olhos a Deus, porque eu estava muito angustiada, aflita em cima desse capítulo porque Uhum, foi vários gatilhos para mim. Porque a gente fala assim, a gente não é perfeita, a gente não consegue fazer as coisas, a gente se acha incapaz, mas a gente chama Deus para Deus, vai comigo na minha frente, Deus vai comigo, o Senhor é a minha força, o Senhor vai me capacitar, quando eu abrir a boca, o Senhor vai me dar palavras, a gente não coloca Deus assim na frente, a gente é falho em
ser totalmente dependente de Deus. E eu creio que ontem, quando iniciou a aula, Deus usou uma pessoa para falar comigo, porque eu estava tão angustiada de ter uma semana tão difícil como eu tive, e eu sei que foi Deus que permitiu todas as coisas, porque Ele sabe que eu estou num processo que eu não conseguiria. Só que Deus, Ele sabe as maneiras de trabalhar, e Deus, Ele usa as pessoas para falar conosco, usa até as crianças para falar conosco que a gente não entende. Às vezes a gente não está com os ouvidos sensíveis, sabe, para ouvir a voz do Senhor. Então, assim, para mim, esse capítulo foi algo que está me libertando aos poucos. Eu creio que até terminar esse livro, eu vou estar liberta por completa. E eu marquei tanta coisa nele hoje à tarde, tanta coisa, que eu só simplesmente tenho que levar essa frase aqui. Não posso fazer nada sem o Senhor. É É isso aquilo, mesmo. Deus vai na frente. Deus, o Senhor está indo comigo. Não importa o que meu marido pensa, deixa de pensar, se a minha filha às vezes não quer ir comigo, se o meu marido não quer ir comigo, o chamado é meu. Ninguém pode me impedir, eu tenho que levantar a cabeça e erguer as mangas e falar, Senhor, vamos comigo. Pronto, a gente só precisa dele. Às vezes a gente se preocupa tanto até em agradar nosso próprio marido, que a gente acaba se frustrando, a gente não pensa que a gente tem que agradar a Deus, a gente tem que fazer o que Deus entregou nas nossas mãos, sabe? Então a gente não tem que colocar a nossa felicidade na mão de outra pessoa, não tem que tentar agradar a outra pessoa, a gente tem que estar firmado mesmo em Deus e pedir para Deus andar conosco em todo o tempo, porque ele que vai nos capacitar, ele não escolhe as pessoas capacitadas, ele nos capacita no meio da caminhada e da trajetória. Eu creio assim. Ô, Thaís, eu achei interessante quando você falou sobre a questão do passado, né? E às vezes eu acredito, e isso a própria Bíblia nos diz, né? Que o inimigo ele é o acusador. Um dos papéis dele é esse, de nos acusar, né? E quantas vezes nós damos ouvido a essas acusações que ele coloca na nossa mente a respeito do nosso passado, que nós já se arrependemos, nós já pedimos perdão, Deus já nos perdoou, já nos limpou, já nos lavou através de Jesus, e nós continuamos dando ouvido a essas mentiras e carregando esse fardo, né? Isso também traz um peso, é como se nós estivéssemos carregando um peso, um fardo que não é nosso, né? Então, esse capítulo também fala sobre isso. E isso é uma coisa que nós precisamos nos atentar, né? Deixar o passado no passado. Se você pecou, né? Pediu perdão, se arrependeu de verdade, Deus perdoa. A Bíblia diz que Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento e já não lembra mais. E nós ali ficamos ouvindo, dando ouvido a essas vozes, né? De acusação do inimigo, e carregando esse fardo. Então, quando isso acontecer, que a gente possa repreender, né? Repreender essa voz, né? E falar assim: eu sou perdoado em nome de Jesus, o sangue de Jesus já me lavou, eu estou livre, livre, nós somos livres. Amém? E aí, aqui no Esforçando-se para ser um cristão maduro, ela diz assim: a maturidade cristã não é necessariamente fazer tudo perfeitamente ou nunca cometer um erro, é conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição. E aqui eu grifei algumas partes, né? Creio que um cristão maduro aprende a estar sobre o sangue em vez de sobre a condenação. É isso que eu acabei de falar, né? Nós temos que aprender a estar sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica. Nós não devemos andar sobre condenação, né? A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que nós possamos ser livres disso, livres desse sentimento de perfeição, né? De tentar, de querer ser perfeita para agradar a A, agradar a B, né? Que o nosso sentimento seja esse de sentir livres através de Jesus. Somos feitos justos com Deus por intermédio do sacrifício e do derramamento do sangue de Jesus, e não dos nossos esforços para agradar a Deus, né? Não tem esforços que nós façamos que vai nos fazer, assim, agradar a Deus, né? Que a Bíblia diz que até as nossas melhores obras perante Deus não passam de trapos de imundícia.
Só através de Jesus que nós somos aceitos, né? Através da misericórdia dele, do amor dele, do sacrifício dele. Aí ela pergunta aqui: você quer descobrir se é um cristão maduro? Viver sobre a condenação não é sinal de maturidade, né? Então, se nós vivemos sempre com esse sentimento, nós precisamos amadurecer, né? E hoje é noite de amadurecimento, noite de se libertar, né? E viver uma vida leve, uma vida plena com Jesus. Não vou viver constantemente tentando imaginar o que está de errado comigo. Lembre-se de que a condenação é um sentimento que o diabo produz quando cometemos erros e recebemos tal sentimento como verdade. Se não soubermos que o nosso valor e dignidade estão em Cristo e não em nossas obras, vivemos pela fé e não por sentimentos. Então é isso, né? Que a gente possa encontrar o nosso valor em Deus, né? Aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, né? Que nós somos aceitas, que nós somos amadas, que nós somos escolhidas por Ele, que nós somos compradas por um alto preço, né? Que Ele já nos libertou do poder do pecado, do poder da morte. Então, para resumir aqui, né? A maturidade cristã não significa que uma pessoa que é madura, um cristão maduro, não é aquele que não comete erros, mas é aquele que, quando erra, admite a sua falha, se arrepende sinceramente e confia no sangue de Jesus para purificá-lo, né? Em vez de ficar vivendo sobre a condenação, sobre a acusação do inimigo. Então, um cristão maduro, ele faz o seu melhor para Deus e confia em Deus para fazer o restante, né? Ele vive sobre o sangue de Jesus e não sobre a culpa. E aí a Joyce, ela fala aqui nessa parte, né, que o que agrada a Deus não é a nossa perfeição, não é a gente tentar ser perfeito, mas ele se agrada pelo fato de que nós nos importamos, como que ele pensa a nosso respeito. Então, assim, Deus, ele se agrada quando você se importa, sabe? Quando ele vê que você está tentando agir certo, quando ele vê que você está tentando fazer melhor, que você está tentando agradá-lo, que você está tentando chamar a atenção dele, né? Porque nós nunca vamos ser perfeitos, nós somos falhos, né? Até nós sermos arrebatadas, nós temos o nosso corpo transformado, enquanto nós estivermos aqui, né, com essa carcaça aqui, humana, pecaminosa, nós seremos falhas, né? Mas pelo fato de ele perceber o nosso desejo, a nossa vontade de agradá-lo, isso faz ele se agradar, né, de nós. Então, para concluir aqui esse capítulo, deixa eu ver aqui mais uma parte que eu grifei. Eu grifei aqui: dependa dele inteiramente para revelar-lhe o que você precisa ver, né? O que você precisa melhorar. Deixa eu ver o que mais. Aqui na página 94, eu também achei interessante essa. Já vou encerrando o exemplo aqui que ela deu, né? Ela coloca assim, ó: suponha que eu tenha ido ao cinema e tentado entrar com um ticket inválido. O bilheteiro diria: algo está errado com seu ticket. O número é inválido, o bilhete está amassado, enfim, a senhora não vai poder entrar. Mas se eu conhecesse o gerente do cinema e ele estivesse por perto, ele se aproximaria do bilheteiro e diria: ela é minha amiga pessoal, deixa entrar. O bilheteiro teria de mudar a sua decisão e dizer: sem problemas, pode entrar. Bem, serei ousado em dizer: sou amiga pessoal de Jesus. E se algo estiver errado com meu ticket, ele cuidará disso. Eu dependo dele. Amém?
que eu e que você possamos depender de Jesus, né? Buscar fazer de tudo para agradá-lo, para servi-lo com amor, né? Tendo a consciência de que nós somos falhas, mas que através dele nós somos aceitas por Deus, nós somos perdoadas, nós somos amadas, nós somos escolhidas por Deus. Então, para finalizar aqui, vou resumir aqui quais são os pontos principais que nós aprendemos hoje, né? Tentar ser perfeito por obras leva apenas ao esgotamento e à frustração. A verdadeira perfeição é um presente recebido pela fé em Cristo Jesus, que é o nosso intercessor. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo, as pessoas imperfeitas, para glorificar a Ele, né? Para que Ele seja glorificado e não nós. E a maturidade espiritual não é que nós não vamos errar, né? Mas é saber que quando nós erramos, nós podemos se arrepender, pedir perdão, né? Confessar e viver pela graça e não para a condenação. Nós não precisamos mais viver presas a esse sentimento de perfeccionismo, né? Para evitar que nós sejamos rejeitadas. Se você tem vivido assim, tem buscado ser perfeita, tem buscado fazer tudo certinho, tem dito sim quando você às vezes quer dizer não, só para poder agradar a pessoa, só para você não ser rejeitada, que você, em nome de Jesus, seja liberta, né? Seja liberta, você não precisa disso. Você tem um Deus que te ama, ele aceita suas falhas, né? Ele conhece as suas falhas, ele te perdoa, ele te purifica. Ele te aceita e ele te ama e ele te escolheu, né? E a caminhada cristã está nisso, né? Está em conhecer essa verdade e deixar que ela molde a nossa vida. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero só deixar aqui algo que eu grifei, que é o que marcou para mim, né? Em em diversos trechos aqui, o Espírito Santo ele é paciente e completa liberdade. Dependa dele. Por quê? O Espírito Santo ele vai trabalhar na gente, né? Então, assim, eu acredito que, né, quem está passando por algum processo, Deus sabe a maneira para poder trabalhar na vida de cada um e para que a gente venha a ser liberto completamente, baseado na palavra, né? Porque esse livro aqui ele tem sido libertador para mim. Esse capítulo Amém. para mim até agora foi o que mais marcou. Amém. Que bênção. Glória a Deus. E para encerrar, vamos fazer só o exercício rotineiro, só a parte do que eu sou em Deus, tá bom? Então, assim, vamos assumir as verdades que nós aprendemos hoje aqui e vamos pronunciar, né, essas palavras, essas verdades. Eu vou começar e aí vocês vão após mim, tá bom? Em Deus, eu sou livre do pecado e da condenação. Em Deus eu sou vitoriosa. Em Deus eu sou escolhida. Eu tenho valor para Deus. Em Deus eu sou preciosa, eu sou amada. Em Deus, eu sou salva. Em Deus eu sou protegida. Eu sou totalmente dependente de Deus. Amém. Eu fui comprada por um grande preço. Em Eu Deus, sou liberta. eu sou perdoada, eu sou livre, eu sou amada, eu sou aceita. Eu sou forte, eu sou capaz.
Eu sou preciosa, eu sou corajosa. Eu não preciso da aprovação de pessoas. Eu preciso da aprovação de Deus. Em Amém? Deus Pode eu falar, sou Thaís. liberta. Não, em Deus eu sou liberta. Amém, glória a Deus. Bom, meninas, foi um prazer estar com vocês essa noite, né? Desde já agradeço. E que Deus continue abençoando, né? E falando mais aos corações. Se permitam viver isso, né? Se permitam serem curadas, né? Através dessa verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, tome posse disso que nós estamos aprendendo aqui, né? Para viver uma vida leve, uma vida plena, a vida que Deus preparou, né? Às vezes a gente acha que ser cristão é uma vida pesada, né? Mas é isso, o evangelho é isso, né? Que Jesus morreu por nós, que ele nos salvou para nós termos a vida eterna, né? Então é isso. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana, uma semana abençoada. E semana que vem, com a permissão de Deus, nós estaremos aqui novamente, lendo o capítulo 8. Amém? Amém. Quero pedir Amém. para vocês que orem por mim, porque eu ainda não estou andando. Tá um pouquinho difícil, porque eu estou sentindo muita dor na hora de andar, mas eu creio que Deus vai me dar a vitória. Amém, Verônica, em nome de Jesus. Persevera, né? Não desiste, a Amém. vitória é sua. Vamos estar apresentando, sim. E esse é só uma fase, né? Só um momento. Logo, logo você vai contar o testemunho, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todas. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Boa Boa noite a semana para todas. todas. Amém. Boa noite. Beijo, boa noite a todos.